no Botafogo não existe times mistos, não é? Estou muito feliz de estar vestindo essa camisa, assim, é um novo ciclo na minha vida, mas estou muito motivado a ajudar o Cruzeiro, ajudar a instituição e... Sobretudo, muitas vezes, até sem condição de treinar, eles têm coragem de colocar num jogo, sem treino, uma situação ou outra, e um jogo acaba virando treino para o seguinte. E depois eu vou contar aqui o que eu falei em off com o Fernando Seabra, que ele rebateu até o que eu contei que o Arthur Jorge disse. Opa, e aí, antenado, beleza? Eu sou o David Sharp, você está no canal dos Antenados na Jogada e aqui torcemos sem parar. Muito obrigado pelo clique, antenado, pela presença com a gente aqui no vídeo. Se você não é inscrito, inscreva-se na mídia independente mais imparcial do Brasil. Temos aqui Brian Lucas, que faz parte agora, trabalha com a gente, está com a gente em todos, hoje, amanhã, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil no meio de semana. E por falar em Copa do Brasil, Brian, a gente perguntou aqui para o técnico do Botafogo, Arthur Jorge, se essa derrota... feia, né? Ele falou que não é de ficar envergonhado pelo futebol que o Botafogo jogou, mas assim, o Botafogo não jogou bem também assim, também não, né, o Brian? E foi bem perdido. O 3-0 talvez... A gente conversou com o Fernando Seabra aqui, o técnico do Cruzeiro, em off. O Brian perguntou, a gente vai colocar a pergunta dele também, se o Cruzeiro é candidato ao título, para ele contar esse segredo, né? Ele falou umas coisas muito doidas que o Cássio até corroborou aqui, a gente entrevistou o Cássio, não, tem Cássio para você assistir aqui, mas, cara, ele falar que não priorizou a Copa do Brasil, ele falou isso, já vou dar esse spoiler, você tenta não dar muito spoiler, o Brian, mas ele falar que não priorizou a Copa do Brasil, aí é brincadeira, né? Porque, cara, como é que ele deixa o Luiz Henrique no banco e bota o Lucas Alter, que é um jogador que a torcida já não gosta muito, enfim, o Alexander Barbosa, um jogador que já se firmou. Brian, eu acho que a opção foi errada, né? Ainda mais baseado no que o Jorge Jesus falava lá atrás. Que Copa, que taça, pá. É campeonato que importa. Não, Brian? E esse Botafogo que chega no segundo turno já perdendo de 3-0 em casa para o Cruzeiro. A torcida, obviamente, vai lembrar de 23. Eu estava te mostrando como que tinha um buraco ali no meio do campo do Botafogo, né? O Matheus Pereira conseguiu criar bem ali naquele espaço. Teve um momento até que estava só o juiz marcando o Matheus Pereira. Fala lá, David, só tem um juiz lá. E acho que essa foi a chave do Cruzeiro no jogo, né? O Matheus Pereira bem solto, procurando os pontas. O Barrel entrou, fez um golaço. Ele falou que o Cássio foi um dos grandes heróis do jogo, realmente foi. Mas isso esconde um pouco do que foi a partida do Botafogo. Foi muito cruzamento na área, procurando o Tiquinho. Teve até algumas boas oportunidades que acabou perdendo pela grande partida do Cássio, mas o Botafogo hoje foi bem abaixo do que vinha acontecendo. E quando o Luiz Henrique entrou em campo, deu até uma melhorada, né? Conseguiu ir para dentro. Eu estava comentando com você também lá no jogo que se deixar ele no mano a mano, ele vai ganhar todas. E o Seabra falou para mim ali em off, né, que o Marlon já estava cansado. Apesar de que muitas vezes a gente viu ali a marcação tripla para cima do Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique não tinha para que ele tocar 3 em cima dele, que loucura, né? Tem que ser, porque se deixar ele sozinho, ele vai dentro do gol. Teve uma grande jogada que ele veio correndo lá de trás, você até falou, ele conseguiu dar um totozinho e sofreu uma falta numa jogada morta. Ele era quase morta mesmo. Mas, enfim, agora você vai assistir a minha pergunta para o Arthur Jorge, se o Botafogo priorizou, né? Porque é inevitável, por mais que o Botafogo tenha tido chance e posse de bola, é inevitável falar que o Botafogo poupou jogadores, talvez pensando na Copa do Brasil. E olha o que ele falou e já o Brian comenta aqui. Oi, Arthur. David Sharp, do Antenados da Jogada. Baseado no que você respondeu agora, e também até não falou do Cássio, né, que fez uma grande partida, grandes defesas, mas eu acho que vai ser inevitável falar do time misto, né? E da questão de priorizar, talvez, o jogo da Copa do Brasil contra o Bahia na próxima terça, sendo que o Botafogo esteve, ou está ainda na liderança do Campeonato Brasileiro. Então, queria te perguntar exatamente isso, se o Botafogo, se a comissão técnica priorizou realmente o jogo da próxima terça-feira, ou não, se foi apenas uma rodagem de elenco natural. Obrigado. Sim, nós temos essa realidade neste momento em que perdemos o jogo, estamos e mantemos nesta altura a liderança do campeonato ainda, e também destacar exatamente aquilo que falou, porque é importante quando temos o goleiro adversário como melhor em campo, já pode, de certa forma, justificar aquilo que foi o nosso desempenho. E tivemos 20 remates à baliza, tivemos 60% de posse de bola, não foi materializado aquilo que poderia esses números indicar. Nesta altura temos que falar daquilo que é a realidade, e a realidade é que hoje não conseguimos vencer esta partida. E não vencemos porque não fomos eficazes quando devíamos ter sido, no momento ofensivo e defensivo. Sobre a questão da equipa, isso para mim não existe. No Botafogo não existe
times mistos, não é? Não existe, porque nós preparamos cada um dos jogos em função daquilo que é as condições e a condição do jogador, preparamos cada jogo em função daquilo que é o adversário também. E nesta altura nós priorizamos tudo aquilo que é competição, campeonato, Copa e Libertadores. Temos muito destes sacrifícios para poder estar capazes de dar resposta. Jogamos há 2 dias atrás, vamos jogar daqui a 2 dias. É extremamente complicado para os atletas terem o mesmo nível de desempenho, o mesmo nível de performance, se forem ou se tiverem a mesma utilização em todos esses jogos. Portanto, nós temos um elenco que nos dá garantias e capacidade de poder alterar sem priorizar jogo algum, porque o mais importante era este que nós hoje acabamos por não conseguir ganhar. E aí, Brian, o que você achou? Ele deu uma iludida na galera ou você acha que ele foi sincero? Tu acha que ele deu uma fugidinha na pergunta? Não, eu acho que ele respondeu. Agora, eu acho que ele deu uma iludida na galera, porque ele não foi sincero. Falar que o jogo mais importante é o próximo. Porra, então por que poupar o Luiz Henrique, poupar o Alexander Barbosa, e num jogo de brasileiro que o Botafogo é o líder? Pô, o Botafogo é o líder, cara. Entendeu? Ainda mais com o campeonato do ano passado, que tá nas costas, tá na memória, não tem como. A torcida tá traumatizada, Brian. Entendeu? E a Copa é aquele negócio, você vai ganhar, se passar ou vai ser eliminado, entendeu? E o brasileiro fica aí. Então, eu acho que ele deu uma priorizada, assim. Realmente a torcida fica assustada. Primeira partida do segundo turno, tem alguns amigos meus botafoguenses já falando isso. É o fantasma do segundo turno. Eu acho que não é isso tudo, não. Foi uma partida que o Botafogo realmente fez abaixo, mas é o que você estava falando. Ficou um pouco óbvio que ele poupou por causa da Copa do Brasil, e ele também falou, como vocês acompanharam aí, do calendário. Que realmente o Botafogo jogou 2 dias, aí jogou hoje, daqui a 2 dias vai jogar de novo. Realmente é uma coisa que atrapalha o condicionamento físico, mas o Botafogo é o líder e jogos dentro de casa não pode perder ponto quando quer disputar o título. O Cruzeiro chegou agora perto, perguntei até isso para ele, né? 5 pontos agora, pode ser um candidato agora ao título, então é para ficar de olho. Já que o Brian falou, vamos colocar aqui a pergunta do Brian para o Fernando Seabra e depois eu vou contar aqui o que eu falei em off com o Fernando Seabra, que ele rebateu até o que eu contei que o Arthur Jorge disse. Então dá uma olhada aí. Boa noite, Seabra. Brian Lucas, do Antenados da Jogada. Eu queria que você falasse para a gente qual é o segredo desse trabalho, que cada rodada vem evoluindo mais. E agora, com a chegada dos reforços que chegaram agora na janela do meio do ano, o time impulsionou o desempenho, melhorando com o Cássio, a partida que fez hoje, o Matheus Henrique, entre outros. Com a partida de hoje, com a vitória, o Cruzeiro ficou a 5 pontos de Botafogo. Pode-se considerar hoje que a briga do Cruzeiro é pelo título, ou isso vocês vão ver a cada jogo, cada rodada? No futebol brasileiro, né, esse fato da gente jogar a cada 3, 4 dias, a premissa é de que a gente está assistindo, expondo talento, né? Só que o talento ele só é potencializado com o trabalho, né? Então, quando a gente consegue um pouco mais de tempo e quando existe muita dedicação ao trabalho, tanto dos atletas quanto dos membros de comissão técnica, então, mesmo com 3 dias de intervalo entre os jogos, existem sessões de coaching individual, de coaching setorial, várias ações e vários processos técnicos são levados a cabo e os jogadores são muito participativos e aderem e, sobretudo, muitas vezes até sem condição de treinar, eles têm coragem de colocar num jogo sem treino uma situação ou outra e um jogo acaba virando treino para o seguinte. Né? Então, assim como eu comentei das dificuldades do jogo do Palmeiras e que aquela experiência daquelas situações nos proporcionou hoje ter êxito em algumas situações semelhantes, né? Então, sem o profissionalismo e a dedicação dos atletas, o talento não é potencializado. Então, se no futebol brasileiro a gente tiver essa compreensão de quando a gente vem de um jogo, vem de um campeonato, ou enfim, a gente não está só exibindo talento, a gente está exibindo trabalho. A briga pelo título é o seguinte, a gente tem que confirmar, né? Não adianta fazer o jogo de hoje, se aproximar e depois deixar distanciar. Então isso é um horizonte que se abriu, mas que vai depender da nossa competência para continuar vencendo os jogos e para se firmar nesse cenário. Eu acho que ainda é cedo
se colocar como um pretendente ao título, mas nós temos que nos desafiar jogo a jogo e se nós obtivermos êxito, eventualmente mais para frente a gente pode se colocar nesse cenário. Brian, que coisa doida esse negócio, hein, que essa resposta deles, processos de coach, que eu não entendi nada, mas assim, eu não entendi, mas fiquei intrigado, achei uma coisa super doida, interessante pra caramba isso, né, uma metodologia nova, Brasil que fala, Brasil não tem técnico, mas são os técnicos os mesmos, né, como é mal aproveitado o futebol brasileiro, tanto de técnico como de jogador, de tudo, né, você vê, vários jogadores desconhecidos vêm e jogam melhor do que muitos que são conhecidos que já estão ali esgotados, mas o que ele falou aqui, pra gente, que eu falei, o Arthur Jorge disse que o placar não foi justo, que o Botafogo dominou, que o Botafogo teve mais chance, que o Cássio defendeu tudo e não sei o quê. Ele falou, claro, teve isso também, talvez não merecesse 3-0, né? Ele falou isso. Mas assim, poxa, podia... o Botafogo foi condicionado a isso, porque tomou um gol logo no começo do jogo, dá pra dizer assim, e teve que ir pra cima em casa e tudo mais. Cruzeiro, obviamente, se fosse o contrário, talvez teria que ir para cima e os números fossem ao inverso também, né? E ele falou isso pra gente aqui e é impressionante porque ele é um cara que entende muito do jogo, a gente viu isso, né? Percebeu isso durante o jogo e no Maracanã eu falei isso com ele inclusive. Ele encaixotou o Tite, cara. O Tite estava encaixotado, o Flamengo encaixotado, mesmo vencendo, ganhou com um gol achado, digamos assim, de bola aérea do Fabrício Bruno, mas o Flamengo estava passando perrengue naquele jogo, né? E esse Cruzeiro, o Brian, apesar dele falar aí que é jogo a jogo, é um discurso muito calmo, padrão, né? Não tem normal, não é assodado, não é também derrotado. É um Cruzeiro que deve brigar sim, não? Claro, ainda mais com os reforços, né? O Matheus Henrique, a gente viu ele tomando conta do meio de campo ali. O Matheus Pereira já está desde o ano passado e já se mostrou um grande jogador. E o Cássio... Esse que fez o gol também, o Barreal, né? Um bom jogador também. Mas já teve o Carlos Jorge, que se destacou no Santos. Então são bons reforços que apareceram, que vão elevar o nível do Cruzeiro e, por que não, brigar pelo título. E essa partida de hoje foi uma vitória de time que quer brigar lá em cima. Até porque, Brian, não tem ninguém jogando bem pra caramba, né? Você vê, o Botafogo era o time talvez mais consistente, mas não tá mais tão consistente assim. Você viu a derrota hoje. O Flamengo tá ganhando, ganhou do Criciúma na Bacia das Almas com aquele pênalti lá, na última partida do Vitória também, né, no último minuto praticamente. Palmeiras perdeu em casa, tá perdendo. Palmeiras perdeu em casa, perdeu pro Botafogo, perdeu pro... Tava chegando, perdeu também. Perdeu do Fortaleza, perdeu do Fortaleza. Então, realmente, assim, tá um vácuo ali que vai ficar equilibrado. No mínimo, o Cruzeiro vai brigar. Falando em Cruzeiro, falando em Cássio, melhor em campo, vai falar com a gente aqui, ó. Falou com a gente, você vai assistir agora sobre a fase dele. Porque, cara, o Brian, eu admito, nunca imaginei. É estranho ver o Cássio fora do Corinthians, né? É muito esquisito você ver o Cássio vestindo a camisa de outro time, jogando por outro time. E pegou muito e ele falou dessa fase espetacular dele. Cássio, parabéns pela grande vitória e pela grande partida, né? O Cássio, que a gente acha até esquisito não ver no Corinthians, mostra que, apesar de ter saído do Corinthians, está numa fase espetacular ainda. A gente fez uma grande partida hoje, é muito difícil jogar aqui. O time do Botafogo é uma equipe muito competitiva, é o líder do campeonato e a gente vem aqui com personalidade, imprimir nosso estilo de jogo. Acho que foi muito importante, feliz por contribuir e ajudar. Acho que, se for ver minhas entrevistas, eu sempre falei sobre o respeito, sobre o carinho que eu fui recebido pelo Cruzeiro. E o mínimo que posso fazer é entrar dentro de campo e fazer o melhor pela instituição. Até lá em BH, quando eu cheguei também, fui muito bem recebido por todo mundo e estou muito feliz de estar vestindo essa camisa. Assim, é um novo ciclo na minha vida, mas estou muito motivado a ajudar o Cruzeiro, ajudar a instituição e saio feliz com a vitória, uma vitória importante que nos deixa na parte de cima da tabela. E ele falou também aqui, ó, do trabalho espetacular, corroborando a pergunta do Brian, essa coisa toda de coach, o que é isso? O Cássio explicou também. Você pode contar alguma coisa, algum segredo sobre esse trabalho maravilhoso do Fernando Seabra, porque era um técnico até então desconhecido, né, do futebol brasileiro e vem fazendo um trabalho espetacular. E a gente perguntou sobre isso na coletiva e ele falou assim, não, porque o trabalho tem muitas particularidades que faz um coach disso e daquilo. Pode explicar um pouco mais sobre isso, que a gente não entendeu nada. Não vou ficar falando muita coisa não, né? Pode dar arma pro inimigo, né? Mas é um cara que deixa tudo muito esclarecido. É um cara muito tranquilo, para mim tem sido um prazer trabalhar com ele, um cara que todo mundo respeita, todo mundo tem muito carinho e respeito e a mostra foi essa grande partida, o grande campeonato que a gente vem fazendo. E ele é um cara que tenta sempre deixar o jogador com tudo, vamos dizer, ter o futebol mais mastigado, assim. Ele é um cara que trabalha muito, não é um cara que,
pouco tempo que eu tenho trabalhado com ele, não é um cara que se empolga. Na semana vai ser uma semana forte de trabalho, de cobrança, de dedicação, corrigir coisas que a gente pode melhorar, evoluir, assim. Então, e ele tem muita humildade. Eu acho que é um cara que não se empolga com o que está acontecendo. É um cara que quer ser vencedor e nós vamos tentar ajudar ele a ser vencedor com trabalho e dedicação, assim. Está sendo um privilégio e ele tem feito um grande trabalho aqui no Cruzeiro. É isso, goleiraço, né, Brian? Sempre foi, né? Torcida do Vasco que lembra legal dele, né? Verdade, né? Vascaíno tem trauma do Cássio. Mas o Cássio, a torcida do Corinthians botou ele meio que pra fora, né? Tava ali já xingando, insatisfeito e tudo mais. E ele falou, então a culpa é minha, então eu saio, né? E tá aí, brilhando no Cruzeiro e garantindo uma grande vitória hoje, né? Provou que a culpa não era dele. O problema do Corinthians era diversos, não dentro de campo também, os problemas que a gente vê fora. Eu acho que tem um momento, o Cássio estava lá há muito tempo, é um ídolo muito grande, mas tem um momento que satura também. Eu acho que é bom procurar novas áreas, eu acho que é isso que aconteceu com ele. Gabigol no Flamengo é um caso que deve ser. E aqui da cultura brasileira a gente tem mania de sempre procurar um culpado. Quando a gente não tem mais quem culpar, a gente vai em cima do Cássio, estava ali. E detonar, né? O que o Fernando Diniz fala, se ele tem razão, um moedor de gente. Brian, obrigado. Amanhã estaremos no Maraca. Estaremos lá, Flamengo e Atlético Goianiense. Torcemos sem parar, hein, galera? Valeu, deixa o like, obrigado se você assistiu até aqui. Tamo junto. Fui, fomos! Valeu!